Muito bem, 11 horas e 4 minutos, já está aqui do meu lado o professor Jorge Amaro Bastos Alves, ele é economista, professor da Universidade do Contestado, a nossa UNC aqui de Canoinhas. Como eu prometi para vocês, eu trouxe ele aqui para a gente tentar tirar dúvidas, explicar para você, de uma maneira bastante didática, o que vai mudar na sua vida com a reforma tributária que foi aprovada pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados há 2 semanas e agora precisa passar por mais uma votação no Senado para que então entre em vigor. Mas o entrar em vigor vai ser gradativo, né? A perspectiva acho que é 2026, né, professor? Seja bem-vindo, um ótimo dia para o senhor. Obrigado, Ednei, pelo convite, prazer estar com vocês aqui e poder conversar desse tema tão discutido, né, e ao mesmo tempo complexo, né? E estou à disposição para a gente tentar então. Aí. Ele começa em 2026 a valer, de fato, né? Sim. Começa a valer em 2026, mas aí vai ter coisas que vão ser gradativas, né, professor? Sim, inclusive a reforma mesmo, que tem uma outra parte que a gente vai chegar lá, que a questão, por exemplo, porque isso mexe até com o Pacto Federativo hoje, né? Isso tem uma transição aí de 50 anos. Então a gente tem muita coisa pela frente ainda, né? Vamos mostrar aqui no telão, tem uma arte que o Caio vai jogar aí para vocês também, para verem na tela, que mostra o que foi aprovado, que nós temos até agora. Então a gente tem ali a questão da fusão dos tributos federais, o IPI, o COFINS e o PIS, que tudo isso se junta no CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Esse é um imposto federal, né? Aí de estadual você tem o ICMS, que se junta ao imposto municipal ISS e forma o IBS, que seria o imposto sobre bens e serviços. Aí, hoje, cada produto tem uma alíquota diferente, inclusive similares, né? O caso lá, famoso caso do bombom e do wafer, né? Que tem as alíquotas diferenciadas. O perfume, por exemplo, tem IPI de 5% e água de colônia 10%, mas no fim e ao cabo é a mesma coisa. Após a reforma, todos os produtos e serviços serão taxados igualmente. Perfume e água de colônia, por exemplo, vão pagar a mesma alíquota de IBS e CBS. Haverá exceções pontuais para itens como os da cesta básica, que não vão pagar impostos, né? Aquilo que está na cesta básica. Serviços de saúde e educação, 60% da alíquota única. E cigarros e bebidas vão ter uma sobretaxa com imposto seletivo. Vão pagar mais imposto. O fim da cobrança em cascata. Hoje, em cada etapa da cadeia de produção e de distribuição de um produto, empresas pagam impostos que vão se acumulando. Após a reforma, as empresas poderão descontar tributos pagos por seus fornecedores nas etapas anteriores da cadeia. E, por fim, a simplificação e transparência. Hoje, há impostos cobrados somente sobre produtos como IPI e sobre serviços como ISS, onde são fabricados ou prestados na origem. Após a reforma, o CBS e o IBS serão cobrados tanto de produtos quanto de serviços nos locais em que são comprados ou contratados, ou seja, no destino. Vou começar pelo fim aqui, professor. Isso aqui era complicadíssimo de entender, né? Como que se pagava um imposto, pagava o imposto numa determinada instância, depois pagava de novo, o chamado cobrança em cascata, Sim, né? Porque atualmente você tem nós não temos um sistema de IVA, né? A gente tem, na verdade, o ICMS, que é um IVA abrasileirado, certo? Isso foi da reforma dos anos 60, lá a gente passou a ter isso. Mas enfim, o agregado, né? O IVA é agregado. Então o que acontece? Hoje, quando você sai, a matéria-prima sai lá do campo, por exemplo, né? Vai para a indústria. Isso já tem um imposto da indústria para o atacadista, outro já incide cumulativamente. Do atacadista para o varejista, até chegar ao consumidor, que vai pagar tudo isso aí. Então você tem uma série de impostos que a gente fala em cascata. Com a reforma, a gente vai ter o IVA. O IVA, ele vai incidir, porém, apenas sobre cada etapa, certo? Descontando o que já foi pago na etapa anterior. Que é o justo, né? Que é o justo. Então o IVA, ele funciona bem no sentido de acabar com essa cumulatividade, né, tributária, né, que a gente chama de efeito cascata. Esse é um ponto positivo de a gente adotar um sistema IVA, que é um sistema praticado hoje, usado por mais de 170 países no mundo. Certo? Quer dizer, dá certo lá fora, tendência que dê certo. A tendência aqui. Mas o grande receio do senhor, inclusive o senhor escreveu um artigo na coluna O Brasil Como Nos Parece, o professor Jorge é articulista aqui do J+, na coluna O Brasil Como Nos Parece, que é publicada todo domingo, e domingo passado ele escreveu uma coluna colocando os pontos positivos, mas também chamando a atenção para o que também é bem típico do Brasil, que é ficar abrindo exceções, né? E abrindo exceção aqui, abrindo exceção ali, daqui a pouco essa reforma vai virar em água, né, professor?
Esperamos que não, mas pelo andar da carruagem, essa reforma ela vem sendo discutida no país há mais de 30 anos, por diversos governos, né? Essa reforma, ela pode dizer, não é uma reforma deste governo, tá? Existem 3 propostas que tramitavam em conjunto no Congresso, e aí meio que unificaram essas propostas para entrar essa proposta, essa PEC, né? Não me recordo o número da PEC agora, que é a PEC da reforma tributária. Bom, fato é o seguinte, Ednei, o Brasil precisa de uma reforma tributária? Sim, precisa, né? Nós somos um dos países do mundo com a maior carga tributária. Não somos a maior carga tributária do mundo, porém, a nossa carga tributária é cerca de 34% do PIB, ou seja, tudo que se arrecada do Brasil, se você pegar o PIB, você tem, em proporção ao PIB, de 34%. Isso é bastante dinheiro, tá? Ocorre que isso é uma carga tributária de países, nós temos a OCDE, por exemplo, que é a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, 27 países na Europa, países mais ricos, né, países ricos, e a carga tributária deles é semelhante à nossa, 34%. Só que não temos os mesmos serviços que eles têm. A gente não tem o retorno. O IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Tributação, sediado em Curitiba, ele tem um índice chamado Índice Brasileiro de Bem-Estar, que mensura, é uma métrica que eles criaram para mensurar o retorno dos impostos para a sociedade. Então, essa métrica ela envolve, por exemplo, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, o Índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade social, né, a concentração, né, de renda no país. E entre 30 países que o IBPT estuda, o Brasil é o 30º em retorno, ou seja, é o último. E já está se falando que a gente vai ter uma das maiores taxas de IVA do mundo, né, que seria 28% do PIB, né? Então, isso foi um estudo que saiu agora, isso caiu como uma notícia muito ruim para o governo, né, que está encampando essa reforma, que foi um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é um instituto conceituado, e eles fizeram um estudo onde eles estão prevendo que o IVA chega a 28%, o que se tornaria o maior IVA do mundo. Seria o maior do mundo. O maior do mundo. O maior do mundo hoje é da Hungria, com 27%. Bom, a gente está falando aqui, professor, muito do ponto de vista do empresário, né, daquele que paga o IVA. Mas vamos falar agora com aquele nosso espectador, com aquela nossa espectadora e ouvinte que estão pensando, tá, mas isso vai mexer lá no mercado, eu vou pagar menos, eu vou pagar mais. Queria que o senhor tentasse fazer um exercício de compreensão de como isso vai se dar no varejo, lá na pessoa que vai para o mercado fazer a sua compra do fim do mês, às vezes com salário mínimo, né? Então, a tributação hoje no Brasil, ela incide majoritariamente sobre o consumo, tá? Essa reforma aqui, ela está mexendo no consumo. O sistema tributário, basicamente todo mundo, a gente divide tributos sobre consumo, tributos sobre a renda e tributos sobre patrimônio, tá bom? Então, aqui nós estamos falando da primeira fase da reforma, que é sobre o consumo. Essa reforma, no meu entendimento, ela simplifica o entendimento para o cidadão, tá, para o consumidor, sobre quanto que ele vai pagar, de fato. Fica mais fácil de entender. Fica mais fácil de entender. Não quer dizer que ele vai pagar menos. Não quer dizer que ele vai pagar menos. Então, então a gente não pode confundir simplificação com pagar menos, tá? Não vejo a reforma revertendo em menos preço final ao consumidor. Por quê? Porque, como a gente já comentou, o IVA, esses 5 impostos que incidem sobre o consumo, que são 3 federais, né? IPI, COFINS e o PIS, um estadual ICMS e um municipal ISS, eles vão ser aglutinados em 2 apenas. Bom, a gente vai ter a CBS, que vai ser federal, Contribuição sobre Bem e Serviço, e a gente vai ter o IBS, Imposto sobre Bem e Serviço. Bom, ocorre que, primeiro ponto,
a alíquota que vai, então a gente vai deixar de ter esses impostos e vão pagar quanto? Não se sabe. O governo e a PEC da reforma não deixou claro. Deixou que isso vai ser instituído num cenário de referência, uma alíquota do IVA a ser definida em lei complementar. A questão do ICMS hoje é uma loucura, né? Porque os estados, inclusive, competem entre si porque cada um tem uma alíquota diferente do outro, que é a chamada da guerra fiscal. Vai acabar com essa guerra fiscal. Mas está se falando aí que os municípios vão poder determinar a taxa de ICS, o que começa uma outra briga daí, né? Também, exatamente. Os municípios vão ter essa autonomia. Porém, essa autonomia vai estar dentro de uma... Veja, é uma autonomia, mas só que não. Por quê? Porque ele vai ter que estar dentro daquela alíquota de referência. Essa alíquota de referência, ela foi, 5 anos atrás, o Bernardo Api, que foi o idealizador dessa reforma, essa proposta, ele sinalizou 5 anos atrás que a alíquota seria de 25%. Que é um IVA dual, tá? É um IVA dual, porque nós temos aí o ICBS e o IBS. Então, veja, nós não vamos ter um IVA, nós vamos ter um IVA dual. É um IVA dual, tá? Onde hoje uma parte vai ficar com a União e outra parte com os estados e municípios. Então veja que nós já temos uma diferença em relação aos outros países que praticam o sistema com IVA. Nós vamos ter um IVA dual. Bem, além disso, essa questão que nós somos uma federação, existe um pacto federativo. Uma das premissas do pacto federativo é a autonomia para que os estados e municípios possam gerir as suas receitas e despesas. Tá? Então, da onde vem o dinheiro do município e do estado? Vem de tributos, certo? Hoje o ICMS permite que o estado e o ICS permite que o município ele tenha essa liberdade para mexer nesses dois impostos, tá? Visando com isso atrair determinados investimentos para o seu território. Bom, um dos anseios dessa reforma é acabar com essa guerra fiscal, chamada guerra fiscal, porque eles competem entre si. Muito bem, então se vão acabar com a guerra fiscal, onde que o investimento, o capital produtivo, tenderá a se estabelecer, se não houver, por exemplo, um atrativo dele ser isento de tributos. Ora, ele vai se estabelecer onde existe uma região que tenha uma infraestrutura mais adequada, que tenha, por exemplo, um modal de transporte, que tenha aeroporto, que tenha boas rodovias, que tenha uma logística, que tenha uma mão de obra qualificada, a gente chama de capital humano, né? A gente usa esse termo mais técnico, certo? Por exemplo, que tenha o que na economia, né, já se estuda desde 1890, com um economista chamado Alfred Marshall, ele cunhou um termo chamado economias externas. O que são economias externas? A firma. Aí nós estamos falando do quê? Justamente de tudo isso. Um lugar onde você tem mais infraestrutura para atrair o capital produtivo. E o que vai acontecer? Normalmente, essas regiões estão estabelecidas no sudeste do país, no sul do país, né? Em algumas partes das regiões do centro-oeste. Já, por exemplo, o nordeste do Brasil, o norte do Brasil, a gente tem uma carência de infraestrutura. Então, a tendência, o que é? É que esses estados, essas regiões, esses municípios, eles vão perder o que é o atrativo de isenção de tributos para atrair essas indústrias. Tá? Bem, aí o que a PEC propõe? Bom, mas espera aí nós vamos ter um fundo, nós vamos criar um fundo de desenvolvimento regional. E esse fundo de desenvolvimento regional vai ser justamente para acabar com as desigualdades existentes dentro da nossa federação. Bem, então no papel está bonito. Agora, vamos pensar o seguinte, já existe fundos de desenvolvimento, já existe dinheiro. Você deve ter ouvido falar do
fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. Que salva muito municípios, não? Muitos municípios são dependentes do FPM, né? Então agora você vendo louco aí porque o censo mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Então muita gente que perdeu habitantes vai perder também fundo. Muito bem, então existem os fundos. Agora, esses fundos existem desde 66 o FPE e 67 o FPM, tá? Ou seja, quase 50 anos. E eu pergunto para você, esses fundos só aumentaram com o passar dos anos. São milhões, milhões e milhões de reais. Por quê? Porque esse fundo está atrelado ao crescimento econômico do país. O PIB do Brasil sempre cresceu, tirando alguns anos, tal, mas na média, né, ele cresceu. Esse dinheiro acabou com a desigualdade social e regional existente no país nos últimos 50 anos? Não. Então, veja, o problema nosso não é dinheiro, muitas vezes. Nosso problema, ele passa por outras variáveis. Nós podemos dizer assim, gestão de recursos públicos, né? Agora, uma questão que ajuda é o investidor conhecer melhor as regras, porque essa simplificação faz com que, por exemplo, investidores internacionais vejam o país com outros olhos, porque o IVA é um modelo que dá certo nos países mais desenvolvidos. Então, eles sabendo que no Brasil existe o modelo do IVA, claro que não desfigurem todo o modelo agora no Senado, isso é um bom indício de boa imagem internacional? Sim, sim. Toda a simplificação tributária ajuda. Como eu disse, a reforma ela é necessária. Nós precisamos de uma reforma. Nosso sistema é caótico. Eu já escrevi, inclusive, outro artigo sobre como que essa burocracia, esse emaranhado de leis, de normas tributárias, eles afetam o desenvolvimento do país, né? Então, a gente tem, por exemplo, hoje uma média empresa, hoje, ela demanda cerca de 1.500 horas por ano para preparar e toda a papelada e poder pagar os tributos. Hoje, estudo do Banco Mundial. Não estamos falando nem do valor do tributo, estamos falando da carga de trabalho que precisa ser demandada para poder organizar a papelada para pagar. Isso, então assim, nós estamos falando de 1.500 horas por ano que uma média empresa gasta para dar conta de todo esse burocracia fiscal. Para você ter ideia, a Bolívia, que não é nenhum exemplo, né, gasta 1.000 horas. Os Estados Unidos gasta 170 horas, uma média empresa por ano. É a sonegação que leva a isso ou não tem nada a ver? Não, é um emaranhado de leis em 3 instâncias federativas. Tá? Nós temos aí milhares de leis, tá? Que foram... Bom, se pegar aí o estudo do IBPT também, desde a Constituição do Brasil, em 88, até cerca do estudo foi 2, 3 anos atrás, nós tínhamos uma média de 80 normas por dia. Absurdo. Isso eu estou falando assim, desde proposta de emenda à Constituição, leis institucionais, leis infraconstitucionais, portarias, decretos, normas, etc. Parece tudo isso, chamado de normas, você tem aí cerca de 80 normas diárias editadas. Como é que você vai dar conta disso? É só tendo uma contabilidade full time. Exato. E aí o que tem? Isso gera também o quê? Um contencioso. O contencioso é cerca de 70% do PIB, um valor de cerca de 70% do PIB, que está em discussão na justiça. Então, essa questão, assim, você tem uma questão de compliance, ou seja, você demanda um exército de contadores e advogados tributaristas para dar conta disso aí. E se discute na justiça, porque é tanta lei, tanta norma, que permite a interpretação. Né? E aqueles que têm paciência e têm condição conseguem, inclusive, isenção ou reduzir. Isso. Enfim, né? E esse recurso que está em discussão, por exemplo, é um recurso que está deixando de ser investido, está deixando de gerar emprego, deixando de gerar renda. Percebe? Professor, voltando a falar ali para o nosso espectador, do que o senhor falou aqui, né, que eu vejo com uma visão bastante cuidadosa da situação, a conclusão que a gente pode chegar é que o cidadão comum, aquele que vai no mercado lá, que tem um saláriozinho, né, ganha pouco e tal, o que ele vai perceber é que vai ficar mais fácil de ele entender, mas ele não vai pagar menos impostos. A ideia, em princípio, o que a reforma
nos transmite é que não vai reduzir a carga tributária no final, tá? Por quê? Porque hoje a gente está falando aí, por exemplo, de... Claro, o setor industrial aqui vai uniformizar, certo? Hoje a gente tem produtos que pagam 40, 50, 60... Acho que simplificar 30. É a palavra, né? Simplificar. Então a gente vai ter o quê? Não vai mais ter 40, 50, 60, 70, vai ter 25, 28 ou 30. Ok, então a gente sabe, né? Uniformizar. Mas, por exemplo, o setor de serviços digitais, vamos pegar aí esses Netflix, Uber... Que hoje acho que nem paga, né? Mas com um bom tempo sem pagar, né? Sim, mas por exemplo, esse setor, vamos dizer, de serviços digitais, eles pagam hoje entre COFINS, PIS, né, e ISS, eles pagam aí cerca de 8,65. Entre 5, 4, dependendo do ISS do município, que pode até ser 1% ou 2%, né, ou 5%, tá? Com mais aí 3,65 de PIS, eles vão pagar entre 4 a 8,65. Isso é o que paga uma empresa, né, no país hoje. Bom, a partir do momento que a reforma for um IVA, nós estamos falando o quê? De um IVA de 28%. Se a empresa pagar 8,65, ela vai pagar 28%, porque isso é padrão, certo? Então, nós estamos falando de um acréscimo, por exemplo, nesses serviços, de entre 200% até perto de 400% de aumento. Eita. Percebe? Claro, mas você vai, mas peraí, mas tem o Simples, a gente tem uma série, mas nós estamos falando de empresas que pagam imposto, já não estou me entrando nas exceções tributárias, o regime Simples e tal, tá? Estou falando do regime normal. Então, isso vai reverter para quem? Para o consumidor. Porque imposto, tá? Toda a carga tributária, tudo que uma empresa tem de custo, tá, no seu processo de produção ou de prestação de serviço, ele repassa para o preço final. Isso é o básico de qualquer setor, né, econômico. Alguém vai pagar a conta. Quem paga sempre vai ser o consumidor. O consumidor final. Então não esperem, né? Não esperem nada de desconto, nada de pagar menos. O que vai acontecer é uma simplificação, vai ficar mais fácil de entender. Alguns setores industriais vão ter realmente redução. Os que pagam 50, 60 produtos vão pagar 28, vamos dizer, 25 ou 28. Vai ter uma redução. Essa redução espera-se que chegue ao consumidor, tá? Mas outros setores vão ter aumento. Outra coisa. Quer dizer, compensa, tira daqui e põe ali. Isso, outra coisa. Nós temos uma série de exceções. Muitas, né? Tá? E vai ter mais, né? Porque o Senado está se preparando para dar mais isenções. Então nós temos exceções no setor de educação, setor de saúde, setor agropecuário. E o que acontece? Como é que funciona isso? Isso são lobbies. O lobby não é nada ilegal. O lobby é lobby. O setor vai, pressiona, olha, mas espera aí, o nosso setor justifica, é um setor importante por isso. Então esses setores, eles vão ter uma alíquota reduzida em 60%. Ocorre que o próprio Bernardo Api falou, quanto mais exceções, maior a alíquota será. Por quê? Porque essas exceções, elas têm que ser compensadas de algum lado. E onde vai ser? Com a alíquota maior. Tá? Existe uma frase, né? Isso é o diabo mora nos detalhes. Né? E aqui a gente pode dizer que ele mora nas exceções. Né? Ótimo. Tá. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. O professor Jorge é economista, professor da Universidade do Contestado e nosso colunista aqui da Rotativo, né, no Brasil Como Nos Parece, que sempre é publicado aos domingos. Os textos dele são excelentes, você pode acompanhar e entender melhor o pensamento dele pelos textos que já estão lá na coluna do Brasil Como Nos Parece. Queria agradecer imensamente. Ele sabe que ele vai ser convidado outras vezes, porque a gente já, né, agora que a gente achou ele, a gente não vai largar mais, já que o economista é muito importante para a gente entender, né, como as coisas acontecem em termos, ainda mais nesse país onde cada dia é uma surpresa, né, e quanto que a economia afeta a nossa vida. Obrigado, professor. Eu agradeço. O J+ presta um serviço muito importante para a sociedade, para a região toda, né? Obrigado. Sempre levando conteúdos importantes, relevantes. E, lógico, estou à disposição. A gente, no que puder, contribuir. Tá? Conte comigo aí. Da mesma forma, professor.